Livro A Pedra Filosofal de Henri Lawrence. Volume 2. Introdução ao Conhecimento Esotérico da Realidade. Parte 3. O Self individual. A base do caráter individual é estabelecida através de todas as experiências do átomo e influências individuais sobre ele, todas elas desde o início sempre diferentes, em inúmeros tipos de combinações materiais como matéria primária e secundária. O caráter individual é fortalecido por meio das experiências do indivíduo ao ser mineral, vegetal e animal. Durante eras de influências na adaptação, de sentimento obscuro e tateando, de reação instintiva, discernimento instintivo e seleção, o caráter individual se cristaliza como uma síntese individual total de todas as experiências inconscientes e conscientes desde que o átomo primordial foi envolvido na matéria cósmica. Para a mônada, todo o processo de manifestação é a individualização posterior de seu caráter individual. Sua estada no reino humano, que dá autoconsciência à mônada, não é nem o começo nem o fim da formação de seu caráter individual. Mas esse período de isolamento, a mais difícil de todas as fases do desenvolvimento, é necessário para a confirmação de sua individualidade, para que este permaneça autodeterminado na expansão coletiva. A matéria passa por total envolvimento e evolução em 4 fases. No primeiro processo torna-se matéria rotativa, na segunda, matéria elementar, na terceira, matéria terciária, torna-se matéria evolutiva, e no quarto, a matéria individual, a matéria que adquire autoconsciência. A matéria terciária consiste em átomos evolutivos soltos e moléculas evolutivas que se desenvolvem ao serem conectadas com mônadas. Esta matéria entra em agregados mais ou menos permanentes, por exemplo, unidades tríades, centros e invólucros agregados, etc. Mas também pode formar formas materiais temporárias, que se dissolvem quando sua tarefa é cumprida. Estes não podem ser formados inconscientemente como é o caso da matéria involutiva, mas pelo menos conhecimento e habilidades superessenciais são necessários para isso. São naturalmente mais ativos e expeditos que os elementais e cumprem perfeitamente as missões que lhes são confiadas, de acordo com a sabedoria e a vontade irresistível que os formou. Assim, a mônada tem uma longa jornada atrás de si. Além de sua participação em processos cósmicos preparatórios para a concreção sistêmica solar 43-49, tem sido matéria primária e secundária em vários sistemas solares. Depois disso, como átomo evolutivo, adquiriu uma consciência subjetiva incipiente, que se manifesta como um vago instinto. Finalmente, com o desenvolvimento da autoatividade, foi capaz de se envolver em tríades para adquirir nelas a capacidade de atividade, que é um pré-requisito da consciência objetiva e a consciência da autoatividade. Durante o curso da evolução, a mônada em sua primeira tríade adquire plena autoconsciência objetiva em todos os diferentes tipos de matéria, e plena faculdade vibratória por meio de seus invólucros de tríade nesses mesmos tipos de matéria. Passo a passo, através de cada tipo molecular, a mônada adquire as habilidades necessárias, resolve sucessivamente a aparentemente interminável série de problemas da consciência e da vontade. A mônada aprende a dominar a matéria de baixo para cima e não deixa nenhum tipo de matéria definitivamente até que as funções de consciência do invólucro correspondente tenham sido assumidas pelo próximo invólucro superior por meio da automatização. Quando a tríade molécula mental pode vibrar em todos os 4 tipos moleculares mentais, a mônada passa para uma molécula mental superetérica, 47.3, no invólucro causal, daí para uma molécula subatômica e, finalmente, para um átomo mental, do qual no devido tempo, passe para o átomo mental da segunda tríade. A primeira tríade pode posteriormente ser dispensada. Caso seja separado, é dividido em seus 3 constituintes. A mônada adquiriu onisciência e onipotência nos 5 mundos inferiores, 47 e 49, e pode, se necessário, formar uma tríade temporária para atividade nos mundos inferiores. A evolução humana da mônada se completa quando ela, na consciência desperta, adquire consciência objetiva dos mundos físico-etérico, emocional, mental e causal, organizou e automatizou os invólucros emocional, mental e causal. Adquiriu a capacidade de poder vibracional total nesses invólucros, e centrou-se na segunda tríade. O que se segue faz parte da expansão, primeiro através dos mundos 46-43 dentro do Sistema Solar, depois através dos mundos 42-2 nos 6 reinos cósmicos progressivamente superiores. Quando a mônada atingir o tipo atômico 1, pela primeira vez estará consciente de ser o Self último que sempre foi. Estando em seu estado atômico primordial livre de todo envolvimento,
Tendo adquirido onisciência e onipotência cósmicas, o Self entra em um estado desconhecido para a consciência inferior. Os antigos chamavam isso de que entrar no não manifesto. A mônada pode então deixar-se dissolver e fundir-se com a homogeneidade e inconsciência da matéria primordial. Este é o verdadeiro nirvana, irremediavelmente incompreendido. O pré-requisito da expansão universal e emancipação de todo envolvimento é servir a vida, entrar em um globo, um sete globo e formações globais cada vez maiores em cooperação com outros selves. Buscar conhecimento e poder para outros propósitos além de servir a vida resulta em envolvimentos renovados na matéria cada vez mais grosseira dos mundos inferiores. Quando a vida está no seu melhor, é trabalhar em uma felicidade inconcebível a serviço do processo de manifestação, sem nenhum pensamento de si mesmo. Ajudar os átomos primordiais, inconscientes na manifestação primordial, a adquirir consciência, autoconsciência, consciência coletiva, onisciência e onipotência da maneira mais rápida possível é o único caminho para a almejada meta final, o descanso eterno. Continuar a viver depois disso é oferecer o verdadeiro sacrifício. No estágio emocional, o Self se identifica com seu ser emocional, no estágio da humanidade, com seu ser mental. No estágio de idealidade, o indivíduo sabe que seu ser causal não é seu verdadeiro Self, mas apenas um invólucro, permanente no reino humano, para o Self. O indivíduo não conhecerá seu verdadeiro Self até que tenha alcançado o estágio atômico primordial como uma mônada livre. Até então ele será um com seus invólucros, principalmente com o mais ativo, os Selves coletivos. A mônada é o Self. A primeira tríade torna-se um Self quando a mônada adquiriu autoconsciência nela. Depois disso, a autoconsciência é sempre o Self, qualquer que seja o estágio de desenvolvimento em que o Self esteja. A segunda tríade se torna um segundo Self e a terceira tríade se torna um terceiro Self quando a mônada com sua autoconsciência e caráter individual toma posse deles. Na primeira tríade, a mônada adquire autoconsciência autodeterminada. Na segunda e na terceira tríades, sua individualidade se expande cada vez mais em um abraço coletivo, através da unidade com a vida que ela mesma adquiriu. O primeiro Self é o Self individual. Todos os Selves superiores são Selves coletivos. Assim, o indivíduo torna-se um Self coletivo quando entra na consciência comum. O segundo Self consiste em 4 seres diferentes. O ser superessencial superior, 45.1.3, que abrange os 3 invólucros inferiores, ou seja, o ser superessencial inferior, 45.4.7, um ser essencial, 46.1.7, e um ser causal, 47.1.3. Os níveis de desenvolvimento do segundo Self são em número de 14, um nível para cada tipo molecular dos tipos essenciais e superessenciais de matéria. Os 3 tipos de consciência causal a mônada já adquiriu como um primeiro Self. O terceiro Self consiste igualmente em 4 seres, um superessencial, 45.1.3, um submanifestado, 44.1.7, e 2 seres manifestos, 43.4.7 e 43.1.3. A atividade das tríades superiores começa quando elas são ativadas por baixo. Eles se tornam totalmente ativos quando a mônada se concentra neles. A ativação do invólucro causal começa no estágio da cultura. A ativação da segunda tríade começa quando o invólucro causal do primeiro Self consiste em 25% de átomos mentais. A ativação do segundo átomo mental da tríade acompanha o ritmo da capacidade de atividade da mônada no centro mais interno do invólucro causal. Quando o invólucro causal consiste exclusivamente de átomos mentais após, conforme calculado, 7 encarnações, então foi possível ativar o átomo essencial da tríade de modo que este átomo tenha formado um invólucro essencial com consciência ativa nos 2 tipos moleculares essenciais inferiores, 46.6.7. Com a ativação do terceiro tipo molecular, 46.3, começa a ativação da tríade molécula superessencial, 45.4. Após, conforme calculado, mais 7 encarnações, a mônada poderá centrar-se no invólucro da segunda tríade, 45.1.3. A ativação do terceiro Self começa quando o segundo Self se torna subjetivamente consciente em seu invólucro superessencial superior, que corresponde ao invólucro do átomo superessencial da terceira tríade, 45.1. Enquanto os Selves coletivos, o segundo e o terceiro Selves, estiverem inativos, a segunda e a terceira tríades carecem dos invólucros correspondentes em seus mundos. Os invólucros são formados quando esses Selves são ativados pela mônada no átomo inferior da respectiva tríade.
Na medida em que o conhecimento esotérico lida com os aspectos da existência e os fatos básicos necessários, ele também tem autoridade para o segundo e o terceiro self, sendo confirmado por toda a série de seres superiores em mundos cada vez mais elevados. Este conhecimento foi comunicado como sendo necessário para os selves sistêmicos solares, a fim de compreender a existência. Isso não significa, no entanto, que qualquer coisa pode ser aceita sem exame. Todos devem examinar e verificar os fatos por si mesmos. O conhecimento deve ser considerado como hipotético até que a própria experiência do indivíduo o transforme em apodítico. Isso é feito através da experiência global das diferentes memórias do globo, que vivem sempre no presente, com seu conteúdo, não apenas de todos os processos e eventos, mas também das expressões da consciência de todos. Como um ser coletivo, o self tem incontáveis tipos de tais seres para escolher. Alguns selves preferem ter experiências em diferentes tipos de agregados. Outros continuam em um único e mesmo coletivo. Existem graus também dentro dos seres coletivos, e a promoção depende da autoaquisição posterior de qualidades e habilidades do indivíduo. Cosmologia esotérica. As manifestações. As seguintes realidades materiais são distinguidas: matéria primordial, caos; manifestação primordial, cosmos; matéria atômica, sistemas solares com planetas; matéria molecular. A matéria primordial é ao mesmo tempo matéria própria e verdadeira, espaço ilimitado. Manifestação primordial, o produto da vontade cega, consiste em átomos primordiais formados da matéria primordial e, portanto, é o estoque inesgotável de átomos primordiais livres e não envolvidos. Os átomos primordiais, a matéria original de todas as outras matérias, são indestrutíveis e constituem a única matéria realmente indestrutível. Todas as outras matérias são formadas e dissolvidas. Em cada átomo primordial, a vontade eternamente cega e dinâmica da matéria primordial, a fonte inesgotável de todo o poder, está sempre presente e é a fonte do poder ilimitado que está à disposição de cada átomo primordial. O cosmos como extensão no espaço corresponde de certo modo ao que se chama uma galáxia, a agregação de milhões de sistemas solares. Cada cosmo é sua própria galáxia. O número de cosmos é ilimitado. Cada cosmo tem sua própria matéria atômica. Sendo originalmente de extensão insignificante, o cosmos cresce com o número de sistemas solares. Cada sistema solar tem sua própria matéria molecular. O sistema solar é como uma réplica do cosmos. Com conhecimento íntimo do sistema solar, sua matéria, composição, consciência, você pode fazer analogias em muitos aspectos sobre o cosmos. O velho ditado sobre a analogia entre macrocosmos e microcosmos tem uma justificativa completa para isso que se estende a muitos detalhes. A palavra manifestação também denota sistemas de globos com seus mundos e reinos naturais. Os 7 globos. O sistema solar é um vasto globo preenchido com globos menores. Uma concepção tridimensional do espaço é insuficiente para uma ideia correta dos globos. Nosso sistema solar consiste em 10 globo 49s, cada um dos quais consiste em 7 globos. Os 7 globos formam um sistema unitário próprio. 7 globos formam um sistema unitário próprio em relação involutiva e evolutiva, um globo 49. Qualquer pessoa que tenha compreendido completamente os princípios de um 7 globo e de um globo 49 pode, por analogia, aplicar esses princípios às agregações de globos cósmicos. O 7 globo consiste em 7 globos que são tangentes um ao outro. O globo 49 consiste em 7 globos. Em qualquer 7 globo, o primeiro globo corresponde em materialidade ao sétimo, o segundo ao sexto, o terceiro ao quinto. O quarto globo em 7 globos sempre tem a matéria mais baixa existente. Os tipos de matéria indicados referem-se, como sempre deve ser o caso, ao tipo mais baixo de matéria existente, incluindo todos os tipos superiores. O tipo mais baixo de matéria é sempre o mais importante em relação à objetividade. O 7 globo ao qual pertencemos é um 7 globo do tipo mais baixo, tendo os tipos mais grosseiros de matéria. Tem 3 globos de matéria física. Os globos 1 e 7 em nossos 7 globos são globos mentais, 47 e 4, 7. Os globos 2 e 6 são globos emocionais, 48, 1, 7. Os globos 3 e 5 são globos etéricos físicos invisíveis, 49, 1, 4. Nosso globo 4 é um globo físico grosseiro, 49, 5, 7. Este último globo mencionado, 4, é sempre o único globo em um globo 49 que é visível para o indivíduo normal. Todos os planetas entram nos 7 globos correspondentes de seus respectivos 49 globos. Nosso planeta, 4, tem 5 mundos materiais,
o físico grosseiro, o físico etérico, o emocional, o mental e o causal. Nosso globo tem 4 consciências de invólucro unitárias com suas memórias de invólucro correspondentes. Destes, as memórias totais dos mundos físico e emocional são praticamente inacessíveis devido ao estado caótico da consciência de todos os indivíduos nos respectivos estágios de evolução. A memória do globo propriamente dita é a causal, sendo a mais elevada do globo. O mundo essencial, matéria essencial, consciência essencial, memória essencial, do nosso globo pertence ao 7 globo. A fim de viajar sem ajuda para qualquer outro 7 globo inferior em nosso sistema solar, é necessário ter uma consciência objetiva superessencial superior. Assim, apenas segundos selves aperfeiçoados são capazes de visitar outros planetas em nosso sistema solar. Em seus escritos, os antigos chamavam os 3 7 globos anteriores aos nossos 49 globos de Netuno, Vênus e Saturno, e os 3 7 globos que, por sua vez, substituirão os nossos serão Mercúrio, Marte e Júpiter. Globo 1 e nossos 7 globos eram chamados Vulcano, 2 Vênus, 3 Marte, 5 Mercúrio, 6 Júpiter, 7 Saturno. Esses nomes eram chaves que indicavam certas relações. Involução e evolução nos 7 globos. O processo da matéria continua em todos os globos. Os processos de involução e evolução ocorrem principalmente em um dos 7 globos do globo 49 por vez. A matéria adquire em cada 7 globo aquelas qualidades que a composição material deste mesmo 7 globo pretende tornar possíveis. Cada 7 globo significa, portanto, uma certa fase de desenvolvimento em relação involutiva e evolutiva. Qualquer pessoa que tenha entendido os processos em um 7 globo é capaz de concluir por analogia sobre os processos em outros tipos de globos de 7. Em cada 7 globos, cada reino natural atinge a perfeição que lhe permite continuar seu desenvolvimento no próximo reino superior nos próximos 7 globos. A involução e evolução constituem um processo que implica, entre muitas outras coisas, o transporte tanto da matéria involutiva quanto da evolutiva de um 7 globo para outro. Este processo leva 7 éons para cada reino natural. Ao serem transportados de um 7 globo para outro, todos os reinos naturais transmigram, tanto os reinos involutivos quanto os evolutivos. Para os reinos elementais, isso implica uma descida em direção ao reino mineral do mundo físico. Para os reinos evolutivos, um degrau acima, para o próximo reino natural superior. Todas as formas materiais se dissolvem, seus tipos de matéria continuam seu desenvolvimento nos próximos 7 globos, preservando, em estado de latência, as qualidades e habilidades adquiridas. Quanto à involução, os elementais causais em um 7 globo tornam-se elementais mentais no próximo 7 globo, emocionais no próximo 7 globo, e passam para o reino mineral no próximo 7 globo. Quanto à evolução, as almas grupo minerais em um 7 globo, quando passam para o próximo 7 globo, são liberadas de seus invólucros de grupo de matéria etérica física e assim passam para o reino vegetal automaticamente. As almas grupo vegetais são liberadas de seus invólucros de matéria emocional e passam para o reino animal. As almas dos grupos animais são estimuladas para que os invólucros comuns se rompam e cada tríade animal obtenha seu próprio invólucro causal. Assim também as tríades, mônadas evolutivas e invólucros de tríades, precisam, via de regra, de um 7 globo para alcançar o próximo reino natural superior. Este é o procedimento programático, e a descrição pretende mostrar o processo geral de evolução. De fato, nem todas as tríades de qualquer reino passam para o próximo reino exatamente no momento de sua transferência para o novo 7 globo. Muitas tríades já atingiram seu próximo objetivo antes disso, enquanto outras ainda estão longe de estarem prontas para uma nova transmigração e permanecem em seus reinos inferiores também após seu transporte para os próximos 7 globos. Deve-se acrescentar que muitas vezes ocorrem transferências de mônadas de um sistema solar para outro, de um planeta para outro. De fato, as mônadas humanas que completaram sua evolução no reino humano dentro do mesmo globo são bastante raros. Involução e evolução são termos abrangentes de um grande número de processos diferentes, que no futuro darão origem a várias novas disciplinas necessárias para uma compreensão científica do todo. Até lá, o mais importante é que as duas ideias sejam compreensíveis, e assim o serão através do esboço geral do procedimento. Deve ser expressamente enfatizado que poucos fatos estão disponíveis para que especulação imaginativa elucide o assunto ainda mais. Além disso, a tendência aparentemente irremediável à especulação imaginativa é sempre enganosa.
Quando as autoridades científicas perceberem em algum momento a superioridade incomparável dos Ilozoicos como hipótese de trabalho, seu interesse será satisfeito com os fatos necessários à elucidação científica. A hierarquia planetária deseja nada mais do que liberar a humanidade de sua ignorância, ou melhor, de sua perfeita desorientação quanto à realidade superfísica. O conhecimento destes processos involutivos e evolutivos faz explodir definitivamente a doutrina indiana da metempsicose, afirmando que é possível recair de um reino superior para um inferior. Os éons. A vida de um sete globo é dividida em 7 períodos de 7 globos, éons, ou 49 períodos de globo. Por período de 7 globos, éon, entende-se o tempo para o transporte da atividade vital de globo a globo ao redor dos 7 globos dos 7 globos. Quando a vida, isto é, a maior parte da massa das tríades, foi assim transportada 7 vezes ao redor do globo 7. O 7 globo é esvaziado da maior parte de sua matéria involutiva e evolutiva, que é transferida para o próximo 7 globo. 3 jornadas já foram completadas ao redor dos 7 globos do nosso 7 globo. Estamos no 4º éon, cuja atividade continuou por um total de mais de 0 milhões de anos. Assim, há plena atividade de vida em nosso planeta pela 4ª vez. No primeiro éon de nossos 7 globos, nosso planeta era gasoso. No segundo éon, matéria física líquida. No terceiro éon formou-se uma crosta sólida que no atual éon já atingiu sua maior solidez e espessura com sintomas de eterização incipiente. Os 7 éons de nossos 7 globos podem ser divididos em 3 éons involutivos e 4 evolutivos. Os 3 éons involutivos podem ser denominados 1 a era de elementalização, 2 a era de mineralização, 3 a era de organismo. Os 4 éons evolutivos podem ser denominados 4 o éon emocional, 5 o éon mental causal, 6 o éon essencial, 7 o éon superessencial. Esses termos indicam que a involução é considerada do ponto de vista material, e evolução, do ponto de vista da consciência. Eles também insinuam a tendência mais dominante das eras. É verdade que durante os períodos de atividade, há todo tipo de atividade em todos os lugares. Os 3 primeiros éons, no entanto, podem ser considerados como estimulando principalmente a involução e, assim, preparando para maiores possibilidades de evolução. O primeiro éon foi caracterizado por uma estabilização geral de tipos de matéria recém-formados em conjunto com uma eficiente elementarização através de vibrações involutivas especiais. Durante este período de involução foi preparada a formação de invólucros etéricos para os tipos típicos de organismos e outras formas de vida do novo sistema. No segundo éon, as tríades foram transferidas dos 7 globos anteriores. As formas evolutivas de vida foram envolvidas cada vez mais em direção à densidade do estado sólido da matéria. Isso era verdade especialmente no reino mineral. Na terceira era, a vida orgânica tornou-se possível em nosso planeta. Toda a vida física tinha até então sido etérico. O reino vegetal atingiu sua maior diferenciação nesse período. No atual 4º éon, a atividade da vida em nosso globo está em andamento há mais de 320 milhões de anos, ou cerca de metade do período de nosso globo de 600 milhões de anos. Este éon emocional é o período especial para o reino animal e é particularmente para o reino animal um período de maior atividade, com novos impulsos de vida e experimentos de diferenciação em todas as direções concebíveis. A automatização dos organismos é aperfeiçoada e a dos invólucros etéricos é acelerada. Uma vez que grande parte da humanidade dos 7 globos anteriores não concluiu seu desenvolvimento emocional com a automatização de seus invólucros emocionais, eles ainda são envolventes. O próximo, o éon mental, será o especial para o homem. Então, cerca de 60% da humanidade terá sucesso em atingir pelo menos a consciência causal subjetiva, e a maioria das pessoas tomará posse de seu próprio mundo como selves causais. Ao mesmo tempo, as espécies animais superiores se aproximarão daquele estágio de desenvolvimento no qual serão capazes de causalizar coletivamente. O 6º e o 7º éons destinam-se à transmigração dos reinos naturais inferiores, expansão dos segundos selves, formação de coletivos e preparativos para tarefas futuras. No 7º éon, os 7 globos são reduzidos sucessivamente, conforme a massa das tríades deixa um globo após o outro. O preenchimento de um 7 globo subsequente com matéria involutiva e evolutiva ocorre simultaneamente com a redução do 7 globo anterior. Quando as tríades foram movidas pela última vez do globo 1 para o globo 2 do 7 globo anterior, a matéria involutiva e evolutiva restante, matéria rotativa, existe em todos os lugares. Foi transferida daquele globo 1 para o globo 1 de nosso 7 globo para ser mais envolvidos. O correspondente se aplica aos outros globos.
Nosso globo 2 foi preenchido com matéria do antigo globo 2, nosso globo 3 com matéria do antigo globo 3, etc. Nosso globo 4, nosso planeta, foi preenchido com matéria mental e emocional involutiva e evolutiva, bem como matéria física do globo 4 dos 7 globos anteriores. A atividade da vida em nosso 7 globo começou no globo 1, procedeu de lá para o globo 2, e ainda para o globo 3, etc. ao redor dos 7 globos. A transição da evolução dos 7 globos anteriores para o nosso começou com aquelas tríades minerais que não foram capazes de transmigrar em almas grupo vegetais, e o procedimento análogo é sempre o caso nos outros reinos naturais. Aqueles que ficaram para trás e não conseguiram acompanhar a evolução geral recebem, assim, um curso extra de atualização, que visa permitir que eles alcancem seus companheiros. Quando as tríades vegetais entram no globo 1, as tríades minerais estão prontas para ir para o globo 2. As tríades animais fluem para o globo 1 ao mesmo tempo que as tríades minerais do globo 2 são transferidas para o globo 3 e as tríades vegetais do globo 1 prossiga para o globo 2. Quando finalmente as tríades humanas encerradas em seus invólucros causais são transferidas para o globo 1, as tríades minerais alcançaram o globo 4, as tríades vegetais para o globo 3 e as tríades animais para o globo 2. A maioria das tríades, porém, acompanham as tríades humanas. Com a entrada do homem em qualquer globo, começa um rápido desenvolvimento de novas formas de vida a partir das que possivelmente já existem, e ocorre uma rápida diferenciação dos tipos. A atividade da vida persiste em cada globo até que a humanidade tenha passado por suas 7 raízes raças. Ao mesmo tempo, as outras formas de vida conseguiram atingir um estado de relativa perfeição para essas formas, estado que continua para aqueles que ficam para trás quando a grande massa de tríades deixa o globo. A vida deixada para trás não desenvolve novas formas, pois novos impulsos de vida estão ausentes. Quando a massa de tríades é transferida para o próximo globo a fim de iniciar um novo desenvolvimento da vida, as tríades são sempre deixadas para trás por 2 motivos diferentes. Alguns não podem continuar a se desenvolver no mesmo ritmo, alguns aceleraram antes no desenvolvimento e conseguiram dar a volta no 7 globo. Os primeiros aguardam o retorno da vida para retomar o trabalho. Estes últimos aguardam seu transporte em horário mais adequado. Com o retorno da vida, surgem os novos impulsos de vida e surgem de repente novas formas de vida em imensa multiplicidade. A maioria deles logo desaparece ao cumprir sua função de serem os experimentos da vida para encontrar as formas mais convenientes e, assim, tornam-se os elos perdidos da evolução biológica, que nos domínios de todas as formas de vida constantemente apresentam problemas ao cientista. A vida nos 6 globos superiores de nosso 7 globo corresponde aproximadamente à vida nos mundos superiores de nosso planeta. A diferença reside principalmente no fato de que um novo mundo é adicionado e um antigo é omitido conforme a vida é transportada de um globo para outro. Ontologia esotérica. Os processos de manifestação. O processo de manifestação pode ser dividido em 4 processos simultâneos, inseparáveis, contínuos e constantes. Durante os períodos passivos de um sistema, eles são, no entanto, reduzidos a um mínimo no que diz respeito a esse sistema. Os 4 processos de manifestação são os processos de envolvimento, involução, evolução, nos 4 reinos naturais inferiores, e expansão, nos reinos superiores. O processo sistêmico solar de envolvimento também inclui a combinação dos estados atômicos cósmicos 43 e 49 para formar os 7 tipos diferentes de matéria molecular, cada tipo com 6 estados moleculares. Isso é feito na formação dos sistemas do globo. O processo de involução inclui, entre outros processos, a transformação da matéria primária, que tem movimento rotativo, em matéria secundária, que tem movimento espiral rotativo cíclico. O processo de evolução inclui a evolução das formas de vida, a formação das tríades e sua combinação em almas-grupo, transmigração, causalização, essencialização e outros processos. O processo de expansão é uma continuação nos mundos superiores do processo de evolução. O processo de manifestação pode ser visto como um processo cíclico e contínuo. É cíclico por causa do envolvimento continuamente repetido em matéria mais composta acompanhada pela evolução em direção ao estágio inicial relativamente não composto. É contínuo, pois os diferentes processos cooperam para atingir a meta no menor tempo possível. A atualização, ativação, objetivação e expansão da consciência para sua aquisição de onisciência e onipotência em todos os mundos. Embora os 3 aspectos da realidade sejam sempre igualmente importantes, o aspecto da matéria domina no processo de involução.
O processo de evolução envolve a transição do aspecto matéria para o aspecto consciência como aparentemente o mais importante. No processo de expansão, o aspecto consciência domina inicialmente, mas é gradualmente suplantado pelo aspecto vontade. O processo de manifestação como tempo passado é a verdadeira história universal. Até que experimentemos o passado causalmente, seremos capazes de interpretar a história corretamente, não perceberemos que o valor de verdade da chamada história universal é tão fictício quanto a metafísica filosófica ou científica. O conhecimento do aspecto matéria, o conhecimento do processo da natureza, ou do processo da matéria, e o conhecimento do aspecto consciência, são inseparáveis e se pressupõem mutuamente. Os processos de manifestação resultam em uma organização perfeita com uma distribuição efetiva do trabalho. Um cosmos totalmente construído é uma organização imensamente complicada, que funciona com precisão infalível. A manifestação primordial é o trabalho de Dinamis. As outras manifestações são obras de mônadas que passaram por involução, evolução e expansão e, assim, percorreram o caminho da inconsciência para a onisciência cósmica. Toda manifestação é necessariamente um processo condicionado por lei. Em suas formações individuais, no entanto, é além disso uma improvisação perpétua e experimentação com as possibilidades inesgotáveis das condições originalmente dadas. Os períodos de manifestação. A manifestação também pode ser chamada de movimento no tempo. A duração da manifestação é determinada por um grande número de fatores. Um fator importante é a evolução. Isso se aplica tanto ao cosmos quanto aos sistemas solares. Nisso, o princípio é que todos os átomos primordiais envolvidos no cosmos totalmente construído devem adquirir autoconsciência objetiva de todo o cosmos, isto é, onisciência e onipotência cósmicas. A dissolução definitiva da matéria manifestacional se faz gradativamente desde a matéria mais grosseira até o estado original, tipo atômico 1, em tal ritmo que também os retardatários conseguirão desenvolver-se normalmente. Nenhuma vida é sempre igualmente ativa. A lei da periodicidade se aplica a toda a vida. Na manifestação, períodos de atividade e períodos de passividade se alternam. Assim, por exemplo, os estados entre as encarnações devem ser vistos como períodos de passividade no que diz respeito ao primeiro self. Um período de atividade significa atividade aumentada e relativamente completa. Um período de passividade significa atividade de vida diminuída. A duração dos vários períodos de manifestação pode ser calculada com exatidão por aqueles que possuem os fatos necessários. Os períodos esotéricos, conhecidos na Índia há muito tempo, são em sua maioria fictícios, sendo usados para mascarar os reais. Sabe-se com certeza que os períodos variam para diferentes globos, bem como para diferentes raças raiz, que o tempo de vida de um sistema solar dado em anos é expresso por um número de 15 dígitos, e que um éon, chamado por os indianos um kalpa, ou dia de Brahma, equivale a 4.320 milhões de anos. O período do globo para o nosso globo natural era emocional é estimado em cerca de 600 milhões de anos. Os períodos de passividade implicam, nos mundos inferiores, a dissolução da matéria e a liberação para composições mais convenientes da matéria para os diferentes reinos naturais, e nos mundos superiores, o aumento da atividade envolvendo os preparativos para o próximo período e outras coisas. Os 3 tipos de sistema solar. Dos 49 globos do sistema solar, 3 são maiores e 7 menores. Os 3 maiores se preparam para a evolução nos menores, reúnem os resultados da evolução e enviam seres coletivos recém-formados. Nos 7 globos menores a evolução é especializada. Quando a evolução neste último estiver concluída, a colheita será reunida nos 3 globos maiores. Em seguida, os 7 globos menores passam por uma remodelação de sua matéria física, emocional e mental. Quando eles atingem novamente o estágio de habitabilidade, uma distribuição e especialização da evolução é iniciada novamente. Em seguida, os 3 globos maiores sofrem uma remodelação. O procedimento é repetido mais 2 vezes, resultando em 3 tipos diferentes de sistema solar, após o que todo o sistema solar é dissolvido e os retardatários são transferidos para outros sistemas solares. Cada um dos 7 globo 49s menores, sendo uma unidade em relação involutiva e evolutiva, representa um dos 7 tipos principais. Cada globo 49 tem, é claro, seus próprios 7 departamentos. A circulação entre os 7 e 49 globos menores pode ocorrer na medida em que o desenvolvimento é promovido por isso. Muitos indivíduos precisam, pelo menos por algum tempo, ter experiências no sistema especial de seu próprio tipo, ou experiência de outro sistema que não o seu. A transferência entre os sistemas é feita facilmente. Uma manifestação solar sistêmica total requer, portanto,
3 períodos solares sistêmicos para concluir sua evolução. Os 2 primeiros tipos de sistema solar devem ser considerados como preparativos para o terceiro, a verdadeira expansão de massa. No primeiro sistema solar, a matéria física e emocional é mentalizada, o que torna possível a apreensão mental, a sintetização mental das percepções dos sentidos e emoções, de todas as vibrações nos 3 tipos inferiores de matéria, 47 e 49, com sua enorme densidade atômica. Especialmente a matéria física é de uma densidade atômica que torna necessária a mecanização da matéria como preparação para a automatização, no segundo sistema solar, de todos os invólucros físicos, emocionais e mentais. O terceiro sistema solar pressupõe a automatização completa desses tipos de matéria, porque toda a matéria evolutiva inferior deve ser manifestada. Os tipos de matéria que não concluíram seu desenvolvimento são transferidos para outros sistemas solares. Além disso, nossos sistemas solares de primeiro e segundo tipos assumiram o controle de grande parte dessa matéria remanescente. O primeiro sistema solar é a manifestação particular do aspecto matéria, o segundo, o do aspecto consciência, o terceiro, o do aspecto vontade. Os departamentos. A organização da manifestação baseia-se na divisão em 7 departamentos. Os 7 departamentos receberam nomes diferentes nas várias escolas esotéricas, os 7 raios, os 7 tipos, etc. de especialistas. Nelas, 7 tipos principais são educados para diversas funções no processo de manifestação. A divisão em departamentos tem como resultado que todo átomo involutivo e evolutivo pertence a um dos 7 departamentos. Os departamentos formam 7 linhas de desenvolvimento diferentes e paralelas e 7 tipos principais diferentes. Dentro de cada departamento, a divisão setenária se repete em tais combinações que existe algo mais ou menos de todos os tipos em todos os seres, embora um dos tipos domine em cada ser. Isso torna possível para um indivíduo mudar seu tipo de self causal e passar para outro departamento por meio de treinamento especial. Existe uma certa afinidade entre os tipos de matéria e os tipos. Cada tipo se afirma, seguindo a lei da menor resistência, a mais forte em algum tipo particular de matéria. Caracterizar os tipos é uma questão difícil, porque a humanidade não avançou tanto em sua evolução que os tipos ainda não tenham se pronunciado. Isso é verdade especialmente para os 3 primeiros tipos. O primeiro tipo de departamento, de ênfase superessencial, é o homem de vontade, o líder. O segundo tipo de departamento, de ênfase essencial, é o unificador, o tipo sabedoria. O terceiro tipo de departamento, de ênfase causal, é o tipo de pensador versátil. O quarto tipo de departamento, de ênfase mental causal, é uma união de lógica e intuição, que no indivíduo normal frequentemente encontra uma expressão estético-artística dramática. O quinto tipo de departamento, de ênfase mental, é o cientista. O sexto tipo de departamento, de ênfase emocional, é o tipo de vibração que percebe e compreende, sentindo as vibrações. O sétimo tipo de departamento, de ênfase física, é o homem da lei organizador. Os 3 primeiros departamentos são os principais correspondentes aos 3 aspectos: vontade, consciência, matéria, os 3 primeiros processos de manifestação, e os 3 seres coletivos, guardiões da lei, supervisores do equilíbrio, guias da evolução e formadores da matéria. Os tipos com números ímpares se desenvolvem mais facilmente durante os períodos com números ímpares. Consequentemente, em nosso quarto éon, os tipos pertencentes ao segundo, quarto e sexto departamentos seguem a lei da menor resistência. Toda atividade especial ocorre em ciclos ordenados. Uma atividade especial se desenvolve em cada um dos 7 departamentos sucessivamente e envolve todos os tipos, mesmo que seja mais ou menos característica de algum tipo. A atividade departamental que no ano de 1898 foi iniciada no 7º departamento sucedeu a do 6º departamento, que já durava cerca de 0 anos. Como tipos puros, os tipos departamentais correspondem a diferentes temperamentos, e isso é o grão de verdade que existe na especulação desesperada da ignorância quanto a esse problema. Seres coletivos em expansão. Todos os selves essenciais, 46, e selves superiores fazem parte de seres coletivos em expansão. Aqueles que seguem o caminho humano da evolução têm seus próprios coletivos, assim como aqueles que pertencem a outras evoluções. O homem torna-se consciente de seu próprio coletivo de consciência, grupo de segundas tríades, apenas na expansão essencial da consciência. Via de regra, pertencem ao mesmo ser coletivo aqueles indivíduos que se essencializam na mesma raça raiz, ou causalizam juntos, ou pertencem ao mesmo clã.
Se a evolução da mônada ocorre normalmente, a mônada permanece dentro de seu coletivo e se expande como um segundo self, um terceiro self, etc. Cada indivíduo é livre para passar para outros seres coletivos com outras tarefas. São poucos, porém, os que se valem disso, pois, via de regra, o indivíduo prefere permanecer no clã com o qual colabora desde que causalizou. Um ser coletivo em expansão é uma unidade de seres individuais. Todo ser coletivo é um ser unitário, ou seja, tem consciência de comunidade. Cada indivíduo em tal ser é, em sua própria consciência coletiva, este ser ele mesmo. Assim, no que diz respeito à consciência, todo indivíduo é tanto um indivíduo quanto um coletivo. Existem inúmeros tipos de seres coletivos que abrangem grupos cada vez maiores de seres individuais. Tudo que pode formar um coletivo é automaticamente um ser coletivo. Assim, todo o mundo material, planeta, sistema solar, todo o cosmos é um ser coletivo. Os seres coletivos formam uma série contínua de reinos naturais cada vez mais elevados. Nesta contínua continuidade de seres coletivos cada vez maiores, a unidade encontra expressão. Aqueles seres que se aproximam da onisciência e onipotência cósmicas através da expansão cósmica não são, portanto, indivíduos solitários vagando aleatoriamente pelo cosmos, mas coletivos que entram em unidades cada vez maiores e maiores, até que, no mundo cósmico mais elevado, eles formam um único ser total. Toda a manifestação participa do processo de manifestação, inconscientemente ou consciente, involuntária ou intencionalmente, involuntariamente ou voluntariamente. A vida dos seres coletivos é uma vida de serviço. Individualmente, bem como coletivamente, eles adquirem nisso as qualidades de que precisam para sua expansão posterior. Os indivíduos de seres coletivos se expandem juntos e estão, por cada expansão coletiva, cada vez mais intimamente unidos entre si e com cada vez mais indivíduos. Num ser coletivo, todos colaboram em tarefas comuns com funções distribuídas individualmente. Os seres coletivos são compostos de acordo com um grande número de princípios de divisão. Cada indivíduo é ao mesmo tempo um especialista especialmente treinado. Ao se fundirem em seres coletivos superiores, os que se aposentam confiam suas tarefas aos que sucedem e, por sua vez, assumem as de seus predecessores. Todos dependem de todos. A expansão do inferior é uma condição necessária do superior. Em todo ser coletivo existe algum indivíduo que, em relação à consciência, poderia pertencer a um ser superior. Este indivíduo é a conexão, no que diz respeito à consciência, com seres coletivos superiores. O subconsciente e a consciência, respectivamente, do superior, são a superconsciência do inferior. Permanecendo no inferior, ele pode transmitir à sua consciência coletiva o conhecimento do superior, na medida em que este superior pode ser compreendido pelo inferior. É dessa maneira que o conhecimento se torna autoritário, pois o conhecimento do superior sempre pode ser transmitido ao inferior na medida em que esse conhecimento é necessário para o inferior. As tarefas dos seres coletivos. As tarefas dos seres coletivos podem ser resumidas em 3 grupos principais com base nos 3 aspectos: o aspecto matéria, o aspecto consciência e o aspecto vontade. Assim, temos formadores de matéria, supervisores de evolução e restauradores de equilíbrio. Formadores de matéria juntam toda a matéria manifestacional, moldam os globos e as formas de vida dos reinos naturais. Os líderes da evolução supervisionam a involução e evolução e tudo que acompanha esses processos. No que diz respeito a seres racionais e autorresponsáveis, eles podem influenciar, inspirar, aqueles que, com seu trabalho, realmente servem à evolução. Quanto ao resto, devem tratar de impedir que toda a raça humana se desvie definitivamente. Supervisores do equilíbrio, restauradores da harmonia, guardiões da causalidade, cuidam para que a causalidade, a lei de causa e efeito, a semeadura e a colheita, a interação de forças concorrentes e contrárias não impossibilite a continuação da vida, que as forças materiais não resultem no caos através da arbitrariedade individual. Toda matéria tem sua própria causalidade, todas as composições, tipos de matéria, todas as formas, tudo, desde um globo até a molécula mais inferior. O mesmo é verdade para todos os reinos naturais, raças, nações, grupos, indivíduos. Nas repercussões de acordo com a lei da colheita, todas as várias combinações produzidas por conexões constantes ou temporárias devem ser levadas em consideração. Nenhum poder supremo pode atingir a onipotência da dinamis, necessária para produzir átomos primordiais da matéria primordial. Este trabalho só pode ser feito pela energia dinâmica da matéria primordial. Mesmo os seres mais elevados estão sujeitos à lei.
A própria natureza da matéria primordial e da dinamismo é a base da conformidade à lei de tudo e torna impossível a onipotência arbitrária. A lei se manifesta na imutabilidade do processo da matéria e nas inevitáveis relações constantes da matéria e da energia. Cada lei é uma parte de complexos constantes ainda mais gerais, que finalmente se fundem naquela lei fundamental que deriva da natureza da matéria. Expresso de outra forma, a lei natural é o modo mecânico de ação da dinamismo. Quanto mais avança o processo da matéria, com ele, a diferenciação, mais leis aparecem. Se não houvesse lei, a pedra não cairia, nenhuma tecnologia seria possível, nenhuma previsão poderia ser feita e o cosmos seria um caos. A suposição de que a lei está ausente é uma evidência de ignorância. De acordo com o axioma fundamental do esoterismo, há leis em tudo e tudo expressa a lei. Qualquer um que possua conhecimento de todas as leis é onisciente. A onipotência só é possível por meio da aplicação absolutamente impecável das leis em sua totalidade. As relações dos seres coletivos com a humanidade. A lei da autorrealização através da autoatividade é universal e válida para toda a vida, da mais baixa à mais elevada. Cabe ao ser humano adquirir conhecimento da realidade da vida e uma concepção de direito em harmonia com as leis. A humanidade como um coletivo também tem seus problemas que deve tentar resolver por conta própria. Por mais necessário que o indivíduo trabalhe em seu próprio desenvolvimento, também é necessário o auxílio de evoluções superiores. Os próprios seres coletivos se desenvolvem por seu trabalho na manifestação. Os invólucros das evoluções inferiores fazem parte dos invólucros dos seres coletivos. Os inferiores recebem quase toda a automatização material de graça no devido tempo. O indivíduo humano não precisa de orientação alienígena. Suas tríades superiores pertencem a seres coletivos. Sua própria superconsciência faz parte da consciência desperta desses seres coletivos. É verdade que a consciência de sua primeira tríade está no estágio humano isolada da consciência de outras primeiras tríades. Essa solidão temporária, no entanto, é necessária para que ele adquira autoconfiança, como uma divindade potencial com os direitos que isso implica, e autodeterminação. Nesta solidão, o indivíduo recebe toda a assistência a que tem direito, de acordo com as leis da unidade e da colheita. O indivíduo se desenvolve aprendendo com suas próprias experiências e colhendo o que plantou. Todo bem e mal que o indivíduo encontra é feito por ele mesmo. A vida não precisa ser o inferno que os homens fizeram. Mas enquanto os homens desprezarem a unidade, pisotearem seus irmãos, se colocarem como leis e juízes dos outros, eles devem colher o que plantaram até aprenderem que a responsabilidade da liberdade significa fraternidade e não vontade própria. Ao servir a evolução e a unidade, os indivíduos dos coletivos encontraram a única vida digna de ser vivida, eles se tornaram um com a vida. O homem pode, assim como eles, alcançar esse objetivo lutando pela unidade. A consciência essencial deixa claro que todos são um. Quanto mais cedo o homem perceber sua unidade com toda a vida, mais cedo ele estará conscientemente unido com aqueles que assim o alcançaram. Eles também trilharam o caminho da impotência para a liberdade. Eles conhecem o homem, sua ignorância, presunção, incapacidade, erros. Eles administram a semeadura e a colheita da lei causal. Além dessa justiça incorruptível, eles sentem simpatia por aquele ser valente que, seguindo a lei da autorrealização, errando cegamente tateia seu caminho em direção a uma meta desconhecida. Ninguém pode identificar um self causal ou suspeitar do self essencial em sua humilde forma humana. Ninguém se beneficiaria nem um pouco com isso. Eles não se dão a conhecer. Para truques mágicos, eles se referem a ilusionistas profissionais. Eles deixam a autoridade totalmente para professores e profetas. O mundo causal é o ponto de encontro comum para todos, onde todos são conhecidos e todos se encontrarão no final. Os mundos da personalidade, da ilusão da vida, com a ignorância da vida, o auto-engano inextirpável e as incompreensões intermináveis, não interessam aos selves coletivos. Qualquer um que em uma vida de serviço mostra que todas as ilusões da vida, poder, riqueza, honra, etc., que estorvam e separam, foram aniquiladas para sempre, acelera rapidamente em direção ao seu objetivo antecipado. Ao negar sua própria divindade potencial, o homem não ganha nenhum favor com o ser coletivo que supervisiona a evolução humana. O único agradecimento que podem esperar pelo seu trabalho é que o homem procure aproveitar oportunamente as perspectivas de desenvolvimento e de boa sementeira de unidade que a vida oferece diariamente. Se você acha que os influencia de qualquer outra forma, isso equivaleria a imputá-los à arbitrariedade ilegal. A esse respeito, você está mais correto em vê-los como leis impessoais da natureza do que divindades arbitrárias.
Esses seres são incorruptivelmente objetivos. Uma simples ação de qualquer um deles contra a lei jogaria algo fora da engrenagem e, além disso, seria impossível sem o consentimento de todos os indivíduos da coletividade e também dos poderes superiores. De acordo com a lei da liberdade, não deve ser violado o direito de qualquer ser à liberdade autoadquirida. Liberdade essa que é ilimitada desde que não seja abusada em detrimento de qualquer outro ser. A lei da liberdade também implica que você não pode exigir nada que não tenha adquirido direito. Nenhum ser superior tem o direito de ajudar arbitrariamente. Tudo é feito sob a lei, e a justiça infalível é inevitável. A injustiça em qualquer fase da vida é impossível. A conversa geral sobre a injustiça da vida faz parte da ignorância e da inveja. Aqueles que conhecem a lei são divinamente indiferentes a tudo o que lhes acontece. A ignorância costuma considerar alguns aspectos da vida como prova da inexistência de um poder supremo onisciente e bondoso. Nos átomos de tendência básica repulsiva, o desenvolvimento pode tomar rumos equivocados, o que se manifesta já no parasitismo do reino vegetal e na predação do reino animal. A violação inconsciente, em grau ainda maior, consciente da lei da liberdade, invasão da liberdade divina inalienável e inviolável do indivíduo, limitada pelo direito igual de toda criatura viva, resulta na luta pela existência e na crueldade da vida. O desperdício da natureza com as sementes da vida também está em conformidade com a lei da colheita, que afeta toda a vida automática e mecanicamente. A ação mecânica torna a arbitrariedade impossível e nisso também serve a finalidade. Conhecimento esotérico geral da realidade. Espaço e tempo. A matéria primordial é sim espaço e tempo. O espaço e o tempo surgem apenas com o cosmos. Espaço no sentido cósmico é dimensão, espécie de espaço, a comparação mais próxima que você pode escolher. O espaço vazio é um tipo superior de matéria com menor densidade de átomos primordiais. Existem tantos tipos de espaço quanto dimensões e tipos atômicos. O tipo atômico mais baixo, o físico, tem uma dimensão, linha e área não são contadas. O mundo do tipo atômico mais alto tem 49 dimensões. Com cada dimensão superior, parece que o espaço se contraiu. Assim, o sistema solar aparece como um único ponto para a visão de 7 dimensões, o cosmos, como um único ponto para a visão de 49 dimensões. Em todos os tipos de matéria, todas as dimensões são acessíveis a um self atômico primordial aperfeiçoado. Os mundos superiores parecem penetrar nos mundos inferiores, e tipos mais elevados de matéria, para penetrar tipos inferiores, a explicação mais adequada possível, embora imprópria como descrição. O tempo é a continuidade ininterrupta do processo cósmico de manifestação. No que diz respeito à manifestação, não há espaço ou tempo absolutos. A manifestação é limitada como um globo na manifestação primordial. Também o tempo é limitado, pois é expressivo de processos de manifestação. Tempo é uma forma de medir processos, mudanças da matéria e aspectos de movimento. Cada mundo atômico tem seu próprio tipo de tempo. O tempo físico do nosso planeta é determinado pela rotação da Terra e sua revolução em torno do Sol, sendo estes pontos de movimento em relação a outros sistemas solares. O eterno agora no mundo cósmico superior é limitado a cada mundo atômico inferior. No mundo essencial, 46, a divisão do tempo pelo homem em passado, presente e futuro parece um conceito pesado. Para a consciência causal, no que diz respeito ao nosso globo 4, não há distância nem tempo passado. O tempo não tem dimensão. Todas as especulações humanas quanto ao espaço e ao tempo provaram ser irracionais. Já é tempo do homem perceber sua imensa limitação e se contentar com o esforço de explorar o mundo físico. Para ser capaz de falar com autoridade dos mundos superiores, você deve ter se tornado pelo menos um self causal. Eles aprenderam a ver sua própria limitação e a distinguir entre o que sabem e o que não sabem, o que podem compreender e o que não podem. Muitas poucas pessoas ainda aprenderam isso. De acordo com o esoterismo, nenhuma especulação pode descobrir a verdade. O contato com a realidade não se consegue dessa forma, mas através da experiência preparada metódica e sistematicamente, com métodos esotéricos. Dinamis, energias, vibrações. Todos os três termos, dinamis, a energia dinâmica da matéria primordial, energia, vibração, são necessários para evitar imprecisão. Quanto mais conceitos tivermos, mais distinções serão possíveis para o entendimento pleno de uma realidade extremamente complexa e de difícil compreensão. Não tiramos nenhum proveito do estranho método de tentar esclarecer descartando os conceitos auxiliares necessários. Energias são a ação de tipos superiores de matéria sobre tipos inferiores.
Cada tipo superior de matéria pode atuar como energia em cada tipo inferior de matéria. As três energias fundamentais, as energias iniciais das energias solares sistêmicas constantes, são três tipos cósmicos de matéria, dos tipos atômicos 28, 35, 42. O prana dos hindus não é um, mas esses três. Para atingir as espécies inferiores de matéria, as energias superiores não precisam descer por todas as espécies moleculares sucessivas, mas descem diretamente através das espécies moleculares, uma em cada espécie de matéria, que lhes correspondem numericamente. A energia, ou força, manifesta-se como movimento, vibração. As vibrações surgem na matéria através da penetração da matéria inferior pela matéria superior, o transporte da matéria superior através da matéria inferior. Este transporte, que segue a lei da menor resistência, manifesta-se como vários tipos de movimento ondulatório, movimento espiral, etc. Cada tipo de matéria tem como energia seu próprio tipo de movimento, ou vibração. Ao estudar esse transporte ou penetração, deve-se notar que cada tipo molecular tem suas subdivisões materiais. O pensamento não apenas forma um elemental mental na matéria mental, mas também emite vibrações em todas as 5 dimensões, 3 se linha e área não forem contadas, do mundo mental. Sendo uma forma material, o elemental pode ser localizado, mas não as vibrações, que atingem a todos e podem ser apreendidas por quem está sintonizado no comprimento de onda correspondente. Do ponto de vista vibracional, pode-se dizer que tudo consiste em vibrações, e a consciência pode ser chamada de apreensão de vibrações da matéria. Os diferentes tipos de percepções sensoriais são vibrações no invólucro etérico dentro de certas áreas definidas. Desejos e sentimentos são vibrações no invólucro emocional. Os pensamentos são vibrações no invólucro mental. Vibrações em um certo tipo molecular vitalizam esse tipo molecular. Cada repetição se intensifica. Para que a consciência ativa em um determinado tipo molecular seja ativada pelas vibrações, é necessário que a consciência possa ser ativa nessa matéria. Em conexão com o estudo das vibrações, o estudo da periodicidade abrirá novos campos para a pesquisa científica. Periodicidade, ou ritmo, é uma qualidade da matéria molecular. A periodicidade implica, entre outras coisas, uma sucessão contínua de períodos de atividade e passividade. Uma das condições da predição infalível é o conhecimento da periodicidade, ou ciclos de tempo, das várias realidades pertinentes. Sem matéria não haveria movimento ou vibração, nem força ou energia, nem material para a dinamis. A dinamis age colocando a matéria em movimento. O impulso inicial final é sempre dinamis. Dinamis nos átomos primordiais é independente da consciência, na matéria de manifestação é independente até que a consciência seja ativada. A dinamis está à disposição de todos os átomos primordiais. A consciência não pode produzir efeitos sobre a matéria. Todos os efeitos são obra da dinamis. A consciência ativa é a capacidade da consciência de deixar a dinamis agir por meio dela. A atividade da consciência em algum assunto depende da capacidade da consciência de utilizar dinamis nesse assunto. Em relação à dinamis, o processo de evolução é a aquisição inconsciente e automática da dinamis pela consciência. O processo de expansão é a aquisição consciente de dinamis pela consciência. Tipos superiores de matéria são luminosos. Tipos superiores de matéria têm as qualidades de luz e cor luminosa, que são perceptíveis à consciência objetiva que corresponde aos respectivos tipos de matéria. Esta foi uma das razões pelas quais os antigos denotavam a matéria superior simbolicamente por luz astral, fogo cósmico, etc. O átomo da ciência é o átomo químico, a molécula etérica física, 49,4. Quando o átomo físico, 49,1, é individido, seu movimento espiral para momentaneamente, 49 átomos emocionais, 48,1, são obtidos. O átomo tem uma forma globular. O globo atômico consiste em 10 fios aparentemente infinitos desenhados em espiral, 3 grossos e 7 finos, que em nenhum ponto se tocam. Esses fios, por sua vez, têm fios ainda mais finos enrolados em volta deles, como um fio elétrico. Cada um dos 7 fios evidencia uma afinidade por um dos 7 tipos moleculares daquele tipo de matéria a que pertence o átomo. A função do fio é atuar como transportador das energias especiais de seu tipo molecular, produzir ou receber vibrações. Os fios são vitalizados através das energias cósmicas mencionadas acima. O átomo é positivo ou negativo. No átomo positivo, a energia flui do próximo mundo superior e através do átomo para o mundo do átomo. No átomo negativo, a energia flui do mundo do átomo através do átomo para o próximo mundo superior. A cada novo ano os 7 globos,
mais uma espiral no átomo é vitalizada. No éon emocional, 4 fios do átomo, 7, são vitalizados. As camadas superiores de consciência do átomo permanecem inativas. Os fios não vitalizados não podem receber vibrações. Quem deseja conquistar a consciência nas espécies moleculares superiores, deve ser capaz de vitalizar por si mesmo as espirais correspondentes nas unidades de sua tríade. As vibrações nos 4 tipos moleculares inferiores são principalmente repulsivas, aqueles nos 3 superiores, atraentes. O indivíduo deve adquirir a capacidade auto-iniciada de produzir vibrações nas 3 unidades de sua tríade para que não seja escravo das vibrações externas. A origem das formas e forças materiais da natureza. A vida física tem suas contrapartes materiais físicas, etéricas, emocionais, mentais, etc. O físico é como uma condensação, engrossando, diminuindo, do emocional, o mesmo do mental, etc. Os planetas, os reinos naturais, etc., têm suas correspondências, suas origens, nos mundos superiores. O processo de envolvimento não implica apenas um envolvimento dos átomos, mas também das formas que são pensadas no segundo reino cósmico, 29:35, cujas formas assumem suas formas mais baixas no mundo físico. O mundo físico é o resultado, o efeito, da atividade na matéria dos mundos superiores. Buscamos em vão no físico as verdadeiras causas dos processos físicos. O processo de envolvimento é uma repetição sucessiva da matéria superior e daquilo que existe na matéria superior, na matéria cada vez mais grosseira, cada vez mais composta. Sem primeiro existir na matéria superior, nenhuma forma duradoura pode existir na matéria inferior. Quanto mais elevada a matéria a qual pertence a forma originalmente pensada, mais duradoura, diferenciada, viável é a forma final. E as formas que são necessárias para a evolução devem ser da maior viabilidade possível. Era esse princípio básico e universal do fornecimento de formas que Platão tinha em mente ao usar sua metáfora das ideias como a origem de tudo. Isso explica por que o sistema solar pode ser chamado de réplica do cosmos, porque a analogia é o principal método de inferência em esoterismo, do que depende a analogia de superior e inferior, de macrocosmos e microcosmos. Ao fazer tais inferências por analogia, é claro que você deve proceder com cautela, pois a analogia nunca pode ser totalmente exata. Aquilo que existe na matéria mais fina e superior nunca pode ser exatamente representado na matéria mais grosseira e inferior. Ao ser grosseiro, o próximo superior deve ser adaptado às possibilidades materiais do próximo inferior. E quanto maiores as distâncias em relação aos tipos de matéria entre as realidades comparadas, mais errônea é uma analogia levada longe demais. Sem a maior semelhança possível entre superior e inferior, no entanto, o atrito aumentaria e o automatismo se tornaria mais difícil, para não dizer impossível. As leis de menor resistência, maior eficiência, maior automatismo, maior semelhança possível com o ideal são uma e a mesma lei universal da matéria. As formas materiais que constituem os 4 reinos naturais de nosso globo, os reinos mineral, vegetal, animal e humano, derivam sua primeira origem nos mundos 29 e 35. Nesses mundos, eles são construídos como formas úteis para futuras evoluções nos mundos inferiores. Essas formas materiais são condensadas ao passar por cada tipo inferior de matéria. Cada transporte da matéria superior para a inferior implica uma adaptação experimental progressiva a tipos mais grosseiros de matéria. O trabalho involutivo mais essencial feito nos mundos inferiores é o de retificar as tendências ao desvio nesta adaptação. Sendo dotadas de finalidade, as energias dos mundos superiores agem com uma força impulsiva irresistível. Do tipo atômico 43 para baixo, a formação é feita também em matéria molecular. Essas formas materiais envolventes são elementais que se reproduzem em tipos cada vez mais baixos de matéria, até que o tipo físico etérico de matéria tenha sido alcançado e a moldagem de formas orgânicas se torne possível. Essa formação em matéria física sólida, 49:7, torna-se dependente da autoformação funcional da vida orgânica desde a célula primordial. Nesse processo, os impulsos diretos se originam na matéria etérica das células. As formas materiais são seres involutivos ou evolutivos. Eles são seres involutivos até serem possuídos por mônadas evolutivas ativas. O primeiro self encontra seu ideal no mundo causal. A forma da matéria causal é a forma mais elevada, a forma ideal, para este self. O artista que, ao observar uma forma física da natureza, pode ter uma visão da forma causal correspondente, vê aquilo que Platão chamou de ideia de beleza.
As forças que agem automaticamente foram divididas pelos antigos em forças mecânicas e forças finais. Na verdade, existem dois tipos de finalidade, o tipo explicado acima e aquela finalidade que é o resultado da coação das forças mecânicas da natureza com o esforço instintivo da consciência após a adaptação. Quanto maior essa adaptação, mais as forças mecânicas agem com aparente finalidade. A matéria evolutiva física e emocional adquiriu essa finalidade instintiva através da mentalização no sistema solar anterior, ou primeiro. As forças naturais que agem mecanicamente são energias funcionais, que são constantemente emitidas dos invólucros automatizados dos seres coletivos. A diferenciação das forças depende do fato de que cada tipo molecular se torna seu próprio tipo de energia e também de que cada ser coletivo emite sua energia especializada. Todas as tríades, formas da natureza, toda a involução e evolução, existem o tempo todo nos mundos 29, 35, aquela origem da causalidade de onde para onde todas as cadeias de causalidade finalmente se estendem. Esses mundos podem ser chamados de oficinas experimentais das formas. Cada átomo passa pelos diferentes estágios da natureza em muitos processos diferentes no cosmos antes de atingir sua forma definitiva em um sistema solar. Toda a vida é uma repetição infinita até que a perfeição seja alcançada através da expansão da consciência atômica. Apenas os átomos primordiais são, se assim o desejarem, imortais. Tudo que é inferior se dissolve conforme a evolução final alcança cada vez mais alto através do processo de manifestação. Os três aspectos da realidade. Existem três tipos de realidade: a realidade da matéria, do movimento e da consciência. A mesma ideia também pode ser expressa assim: os três aspectos equivalentes da realidade são matéria, movimento e consciência. Esta é a explicação esotérica do trinismo, a doutrina da trindade. Matéria, movimento e consciência estão indissoluvelmente e inseparavelmente unidos sem confusão ou conversão. Nenhum desses aspectos é possível, pode existir, sem os outros dois. O mundo da matéria é ao mesmo tempo o mundo do movimento e o mundo da consciência. Todos os três aspectos são equivalentes e inescapáveis se você deseja ter uma visão total correta da realidade. Qualquer um que tenha entendido a trindade da realidade resolveu o problema básico da existência. Os três absolutos imediatamente dados, e portanto, autoevidentes, matéria, movimento e consciência, são os fundamentos básicos para explicar tudo. Eles se explicam por seus modos de ser, suas manifestações, e não podem ser mais explicados, apenas verificados por todos. Movimento, transformação. O processo da natureza também é denominado força, energia, atividade, vontade. Também visto separadamente, cada um dos três aspectos da realidade constitui em sua totalidade uma unidade indivisível na qual a unidade é a coisa primária. A matéria é uma e uma unidade. A energia primordial é uma e uma unidade. A consciência primordial é uma e uma unidade. Matéria primordial. A matéria primordial é atemporal e atemporal. O espaço origina-se apenas do cosmos, que pode ser comparado a uma bolha de gás em um oceano sem limites. A matéria primordial é a matéria propriamente dita. A matéria primordial não é atômica, mas de consistência homogênea, com as duas qualificações aparentemente contraditórias, densidade absoluta e elasticidade absoluta. Na matéria primordial existem potencialmente todas as qualidades de vida conhecidas e desconhecidas, que encontram expressão na matéria manifestacional atomizada. Através da atividade dinâmica da matéria primordial, átomos primordiais eternos são produzidos sem fim na matéria primordial. Esta atividade da dinamismo na matéria primordial e nos átomos primordiais nunca muda. Os átomos primordiais são como bolhas na matéria primordial. Os átomos primordiais podem ser comparados a bolhas de gás na água, a água à matéria primordial e a bolha ao átomo. Átomos primordiais são vazios da matéria primordial. Isso explica como surgem a solidez e a dureza. Os vazios dos átomos primordiais possibilitam a manifestação, são a condição de existência e indestrutibilidade dos átomos primordiais. O átomo primordial é indissolúvel, é a própria dinamismo. A matéria primordial é inconsciente. Os átomos primordiais possuem consciência potencial, a possibilidade de consciência. Os tipos de consciência atualizados e ativados em átomos primordiais por meio da manifestação, é claro, permanecem finitos, embora pela expansão possam se estender por todo um cosmos e construir um universo. Os átomos primordiais são os materiais de construção para toda a matéria composta, para a matéria manifestacional. A matéria manifestada é reunida por dinamismo, possivelmente por meio da consciência ativa. A matéria primordial é a matéria mais elevada e todas as outras matérias são inferiores.
O átomo primordial é a menor parte possível da matéria primordial e o menor ponto possível, mas também um ponto firme, para a consciência individual, autoidentidade imperdível após a aquisição da consciência coletiva. A energia dinâmica da matéria primordial, dinamis. Esta energia, que Pitágoras chamou de dinamis, é uma unidade, a força única, a força primordial, a fonte de todo poder, ilimitada, inesgotável, a causa básica do perpétuo mobile do universo, dinâmica, eternamente autoativa, onipotente dentro dos limites estabelecidos pelas possibilidades da matéria. Também é chamado de vontade, pois pode agir por meio da consciência, pode ser conquistado pela consciência e se tornar a onipotência da onisciência. Dinamis faz da manifestação primordial, os átomos primordiais, um movimento eternamente dinâmico. Dinamis está em cada átomo primordial. Dinamis está eternamente inconsciente. Dinamis produz os átomos primordiais da matéria primordial. O caos dos gregos confere aos átomos seu movimento original, a possibilidade de todos os outros movimentos. Torna os átomos primordiais eternos e indestrutíveis por manter eternamente seu movimento dinâmico. Impulsiona os átomos primordiais à manifestação, impere a matéria a agir de acordo com a lei, ou natureza, da própria matéria. Dinamis é a única força. Não deve ser confundido com as chamadas forças da natureza, ou energias da ciência física. Energia é matéria. Várias energias são vários tipos de matéria. A matéria pode atuar como energia em outra matéria. Energia é ação ou efeito sobre a matéria inferior pela matéria superior. Em última instância, é a dinamis que impele a matéria superior a agir sobre a matéria inferior como energia. A matéria é energia enquanto a dinamis vontade. Quando a dinamis não atua mais, a matéria deixa de ser energia e, com isso, a energia como energia é aniquilada. Assim, dinamis é a única força indestrutível. Qualquer outra força é aniquilada. Dinamis é o que é dinâmico e matéria como energia é o que é mecânico. Dinamis afeta a matéria diretamente. Dinamis é sempre o impulso inicial que coloca a matéria como energia em movimento. A energia atua diretamente apenas em seu próprio tipo de matéria e não pode atuar em outra matéria senão através da matéria. Existem tantos tipos diferentes de energia, mais corretamente, modos de atividade ou expressão de energia, quantos tipos diferentes de matéria atômica. Dinamis atua diretamente apenas na matéria primordial e nos átomos primordiais, ou a manifestação primordial, e indiretamente através da consciência ativa. A matéria primordial é tanto matéria quanto energia para a matéria manifestacional. A manifestação primordial é o processo dinâmico da matéria primordial, e todas as outras manifestações são necessariamente simultaneamente manifestação primordial e manifestação da matéria primordial. A força dinâmica cega da matéria primordial mantém tudo em movimento perpétuo. Nada pode ou deve ficar parado. Se o movimento rotatório do átomo primordial cessasse apenas por uma fração de segundo, então o átomo se dissolveria. A bolha não seria mais uma bolha, mas seria aniquilada. Toda a manifestação primordial é movimento, e todo átomo primordial é eternamente dinâmico. Vontade é dinamismo agindo por meio da consciência ativa. A consciência ativa é, portanto, o poder da consciência de deixar a dinamismo agir por meio dela. Existem tantos tipos de modos de ação da vontade quanto diferentes tipos de modos de consciência ativa. Dinamismo executa o trabalho, faz acontecer o que quer que aconteça, o processo da natureza. Na matéria manifestacional é a consciência que dirige, forma, determina o modo. Dinamismo é o fator principal em todos os lugares. No entanto, isso é mais evidente quando a consciência não está ativa. Dinamismo é primário e secundário. Como primário, o dinamismo no tempo existe antes da consciência e é independente dela. Como secundária, a dinamismo depende da consciência ativa, então a vontade do ser. Tradicionalmente, usamos a palavra vontade para vários fatores que podem estar direta ou indiretamente conectados, mas também não conectados, com a vontade, como desejo, aspiração, energia, vitalidade, determinação, perseverança, escolha de motivo, liberdade ou poder de ação, etc. Apenas 2 dos 3 aspectos da realidade são tratados nesta visão esotérica do mundo, os aspectos da matéria e da consciência. A parte da doutrina esotérica que trata da canalização de dinamismo através da consciência ativa permanece esotérica. Dinamismo é e continuará sendo um mistério não resolvido, cujo fato não pode ser enfatizado com muita força. O sofrimento indescritível, o inferno na terra, que os homens causam uns aos outros e a todos os outros seres vivos, é grande o suficiente como é. O conhecimento que confere o poder real,
O critério do conhecimento real deve, na medida do possível, ser reservado para aqueles que não podem abusar do poder. Tal como os homens são constituídos, o poder acarreta infalivelmente o seu próprio abuso e torna-se inimigo da liberdade e da vida, na melhor das hipóteses apenas por causa da ignorância. Aqueles que procuram adquirir o conhecimento da vontade, magia, através da obstinação, devem arcar com as inevitáveis consequências catastróficas, e ainda assim fraca. Termos esotéricos, ficções esotéricas, adendos, etc. A maioria dos termos religiosos tradicionais eram originalmente símbolos esotéricos. Sendo mal interpretados pelos ignorantes, eles perderam seu significado original e, assim, tornaram-se ficções, concepções sem contrapartida na realidade. O resultado é uma confusão de ideias irremediável sem as explicações do esoterismo. Ao nos libertarmos das ficções, ao mesmo tempo nos livramos das superstições nelas baseadas. Depois disso, temos a chance de formular os problemas pertinentes corretamente. Cada escola esotérica que eventualmente surgiu elaborou sua própria terminologia simbólica, adaptando essa terminologia tanto quanto possível às concepções esotéricas predominantes. Isso provou ser inconveniente. Os tipos de matéria e consciência de mundos desconhecidos não devem ser denotados por termos de uso comum que já são idiotizados e, portanto, enganosos. Na oposição, espírito-matéria, espírito denota vontade, bem como consciência e matéria superior. Os magos caldeus usavam espírito para denotar o maior segredo de todos, ou seja, a vontade. Os filósofos indianos por espírito significavam o mesmo que consciência superior. Isso está relacionado com a ênfase exagerada do aspecto da consciência no subjetivismo. A tendência mais prevalente era denominar os 3 tipos atômicos superiores, globos, mundos ou tipos de consciência de qualquer espírito setenário, e os 4 inferiores, matéria. Também a oposição bem-mal, o mesmo que superior e inferior, apareceu aqui. 3 foram denominados bom, 4, 7 mal. O termo espiritual sempre foi particularmente útil por causa de sua imprecisão. Os homens não têm experiência de consciência essencial, 46, e apenas a elite tem qualquer experiência de consciência causal, 47, 3. A espiritualidade do indivíduo normal pertence à emocionalidade superior, 48, 2, 3. É claro que os termos corpo, alma e espírito ocorrem com diferentes significados, tais como as 3 tríades, as 2 tríades inferiores, onde corpo denominava os invólucros físico, emocional e mental, alma o invólucro causal e espírito, os invólucros essencial e superessencial, a tríade inferior, corpo igual ao organismo, alma igual ao invólucro emocional, espírito igual ao invólucro mental. As seguintes expressões eram originalmente gnósticas. Deus é espírito, igual à matéria mais baixa para o coletivo da unidade é matéria essencial. A união da alma com Deus igual à entrada no nirvana do budismo igual à centralização da mônada na terceira tríade. A queda do espírito na matéria igual à transição da matéria essencial para a causal na involução. Espíritos igual todos os seres materiais superiores, e outros seres além dos materiais não existem, de seres essenciais, ou possivelmente seres causais, para cima. Claro, a palavra espírito acabou sendo usada para denotar seres emocionais. A existência é uma ilusão. A filosofia ilusionista, Vedanta, Advaita, Yoga, é a filosofia esotérica indiana, e não esotérica. O primeiro Shankara, várias pessoas carregavam esse nome, que até se tornou um título, viveu logo depois do Buda. Sua doutrina, destinada a ser uma preparação para a iniciação do sannyasi no esoterismo, foi totalmente distorcida por seus sucessores, como sempre. Degenerou em subjetivismo e tornou-se uma fonte inesgotável para a especulação da ignorância. A esotérica propedêutica ensinou que é uma ilusão pensar que a realidade visível é a realidade total, ou que a matéria mais grosseira é a única realidade. Essa ilusão desaparece à medida que a consciência se torna objetivamente determinada pela realidade material dos mundos superiores. A esotérica propedêutica ensinou que existem muitos tipos diferentes de realidade material, muitos mundos diferentes, que você não tem critérios tão infalíveis de realidade, tudo está de acordo com a lei, nos mundos do primeiro self como nos mundos ainda mais elevados. Degenerada, essa doutrina deu origem a uma diversidade de opiniões, todas errôneas, algumas absurdas. As mais importantes devem ser apontadas. A filosofia ilusionista chama tudo que muda, tudo que está sujeito à lei da transformação, ilusão. A realidade é alegadamente independente desta lei. A lei da transformação se aplica, entretanto, a toda a realidade cósmica.
Também mudanças de realidade relativamente permanentes. Na verdade, o conceito de ilusão não pertence à visão de mundo, mas à visão de vida, não ao aspecto da matéria, mas à concepção errônea do significado, objetivo e meios de vida. A esse respeito, os mundos físico, emocional e mental, sendo os mundos da ignorância da vida, podem muito bem ser chamados de mundos da ilusão. É claro que diferentes visões foram levantadas sobre onde estava o limite entre a ilusão, Maya igual realidade aparente, e a realidade. Alguns pensavam que tudo que era consciente fazia parte da ilusão e que tudo que era superconsciente pertencia à realidade. Outros consideravam que tudo que era aprendido apenas subjetivamente era real e que tudo que era aprendido objetivamente era ilusório. Os limites da ilusão e da realidade foram movidos de acordo com a aquisição da consciência objetiva superior. A consciência inferior era uma ilusão para a consciência superior, ou para expressá-la esotericamente, os mundos do primeiro self eram uma ilusão para o segundo eu, os mundos do segundo self eram uma ilusão para o terceiro self, etc. Finalmente, é claro, surgiu a visão absurda de que toda a realidade era um mero produto da consciência. A própria matéria foi declarada uma ilusão. Esses termos enganosos e confusos, ilusão e realidade, obviamente deram origem a construções mentais errôneas. Se eles tivessem usado os termos corretos, um tipo inferior e um tipo superior de realidade, em vez dos termos ilusão e realidade, esses equívocos teriam sido evitados. De qualquer forma, é impróprio julgar os mundos do primeiro self pela visão da realidade do segundo self, como fazem os filósofos da yoga. Uma outra confusão de ideias foi causada por denominar a realidade material invisível para o indivíduo normal como subjetiva, em oposição à realidade visível como objetiva. Não há matéria subjetiva. Apenas a primeira apreensão da matéria é subjetiva. Tudo que pertence ao aspecto consciência é subjetivo. Tudo que pertence ao aspecto matéria é objetivo. O axioma esotérico sobre a unidade e coletividade da consciência levou ao subjetivismo da filosofia Advaita com suas sutilezas resultantes de suas tentativas desesperadas de explicar a existência da matéria. Qualquer pessoa familiarizada com o esoterismo verá facilmente que as muitas teorias absurdas do subjetivismo são mal entendidos dos esoterismos. A filosofia indiana é intercalada com esoterismos e é incomparavelmente mais próxima do esoterismo do que a filosofia ocidental. Mesmo ele, no entanto, é feito de construções de ignorância. Na especulação indiana, o aspecto da consciência foi superestimado e o aspecto da matéria negligenciado. No Ocidente, eles cultivaram principalmente o aspecto da matéria mais baixa e são profundamente ignorantes de quase tudo que pertence ao aspecto da consciência e ao aspecto da matéria superior. Devido ao grande número de tentativas de interpretação, o simbolismo indiano degenerou em mitologia caótica. A predileção indiana por sutilezas não essenciais, por usar o mesmo termo para coisas diferentes e termos diferentes para a mesma coisa, por traçar limites arbitrários entre várias realidades e por usar o termo não manifestado arbitrariamente, conduziu a isso. Se eles, ao fazerem suas distinções, tivessem se referido aos diferentes tipos de matéria, então a clareza e a ordem teriam sido obtidas da maneira mais simples. O homem é Deus. O homem, como todo átomo, é divino em essência. No entanto, todo o processo de manifestação ocorre entre o Deus potencial e o Deus real. O homem é um primeiro self que inconscientemente ou conscientemente aspira a se tornar um segundo self. A expressão tudo tem alma é vaga e enganosa, como se a matéria tivesse uma alma. A consciência é uma qualidade do átomo, qualidade essa que se torna latente quando cessa e desperta, com a possibilidade de capacidade uma vez adquirida, quando a atividade, mais cedo ou mais tarde, recomeça. Nem todas as sociedades de conhecimento secreto são conhecidas pela pesquisa esotérica, mesmo pelo nome. E dos conhecidos pouco mais se sabe a não ser o fato de terem existido. Claro, isso não impediu a publicação de estudos acadêmicos sobre o conteúdo de suas doutrinas, como, por exemplo, foi o caso dos gnósticos. Existiu, com lojas prósperas na Ásia Menor, Pérsia, Arábia e Egito, 3 séculos antes de Cristo e cerca de 5 séculos antes do cristianismo, que surgiu dos gnósticos por meio da popularização. A ignorância distorceu logicamente símbolos gnósticos em dogmas cristãos. Algo semelhante está acontecendo em nossos dias na questão da Ordem Rosacruz. Foi instituído em 1375 por Christian Rosenkreutz. A doutrina desta ordem permaneceu secreta. Nenhum Rosacruz se deu a conhecer a estranhos. Isso não impediu a propagação de seitas rosacruzes esotéricas, que usurparam fraudulentamente o nome original. Magianismo, herméticos,
ilozoicos, gnósticos, platonismo, cabalismo, maltesianismo, rosacrucianismo, etc., permaneceram esotéricos porque sua literatura simbólica foi ininteligível para os não iniciados. Em nossos dias, muitas sociedades surgiram, afirmando possuir a única doutrina verdadeira. Eles oferecem apresentações mais ou menos bem-sucedidas dos fatos esotéricos disponíveis. Por um desejo compreensível de organizar esses fatos em um todo compreensível, eles, a fim de preencher as lacunas de seu conhecimento, fizeram suas próprias tentativas de interpretação, nem sempre exatas, de símbolos previamente não elucidados. Essas sociedades esotéricas têm tudo em comum que admitem qualquer pessoa sem examinar se os pré-requisitos de compreensão estão presentes. Como consequência inevitável desse proselitismo, eles têm o sectarismo dogmático que alimenta a crença na autoridade infalível do fundador da seita, uma prova ainda mais infalível de sua própria falta de julgamento. O esotérico não tem utilidade para os crentes. O esoterista deve ser capaz de discriminar entre o que é individual e o que é geral, a ideia, entre a pessoa e a coisa, objetividade, entre a ficção, teoria, e a realidade. Ele deve entender o que o moralista nunca pode, que o conhecimento da realidade é uma coisa e a capacidade de realizar o ideal é outra bem diferente. Nenhuma obra literária é aprimorada invocando autoridades. Cada livro se mantém ou cai por seu próprio conteúdo. Qualquer um que se importe com a assinatura, pergunte quem disse isso, é impróprio para o esoterismo. Qualquer um que tenha compreendido não cita nenhuma autoridade, mas pensa por si mesmo. Existem tantos fatos que hoje em dia isso se tornou possível em aspectos básicos. Nenhum esoterista é infalível. Existem até mesmo para os essencialistas, 46 selves, camadas de consciência ainda não totalmente ativadas nos tipos moleculares mais elevados dos 3 mundos inferiores, 47 e 49. Os superessencialistas nunca precisam se enganar. O fato de suas personalidades às vezes fazerem isso depende do fato de que o primeiro self, como um ser independente, não consultou o segundo self, que está ocupado em outro lugar. Terceiros selves perfeitos, servindo à humanidade, assim, mantendo suas 2 tríades inferiores, podem estar ativos em vários mundos diferentes ao mesmo tempo, embora, é claro, não com capacidade total. Faz parte do treinamento esotérico tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Os diferentes tipos de consciência podem, quando a coalescência é dissolvida, trabalhar separadamente, mecanicamente e de maneira rotineira como robôs esporadicamente inspecionados pelo self. Nas antigas escolas esotéricas evitavam-se conceitos exatos. Um propósito, entre outros, dos símbolos era forçar o buscador a desenvolver sua intuição. A clareza veio com a obtenção da consciência causal. Depois que os requisitos para a compreensão foram reduzidos ao mínimo hoje em dia, a imprecisão do simbolismo em relação aos conceitos naturalmente levou a charlatães, mistagogos, sacerdote que iniciava nos mistérios da religião, ensinava as cerimônias e os ritos. Entre os gregos, e diversos profetas já notas brotando como cogumelos. Finalmente uma indústria lucrativa, impressionando os crédulos por misteriosas insinuações quanto ao seu conhecimento superior da sabedoria secreta e por truques diversos com exercícios de respiração, espelhos, pêndulos, bolas de cristal, fórmulas, cerimônias, adivinhações, eles propagam suas superstições, cada um de acordo com seu próprio método infalível, com crença em milagres, feitiçaria, suspensão das leis da natureza, intervenção de espíritos exaltados, por dinheiro vivo, em questões egoístas, instrução sobre como utilizar os poderes do eu superior e outras bobagens. Suas tentativas de interpretação de símbolos antigos evidenciam sua falta de percepção verdadeira. Se eles, ao fazerem suas tentativas, entrarem em contato com os poderes inexplorados da superconsciência mental emocional, que são capazes de muitas coisas destinadas a confundir e enganar, o resultado será pior para os presunçosos e curiosos que sempre pensam que são escolhidos e nunca se deixam advertir para que não gostem de todos correrem para onde os anjos temem pisar. É claro que ainda existem leis da natureza não descobertas que regem forças inexploradas na natureza, mas a ignorância sempre se tornará sua vítima. Qualquer ambiguidade provou ser mais fácil para os mistagogos enganarem. O fato de que a superstição ganha cada vez mais terreno e a desorientação geral é cada vez mais agravada demonstrou a necessidade de um sistema mental inabalavelmente concreto. No devido tempo, o sistema será quebrado no estágio de idealidade. Em primeiro lugar, a pesquisa oculta deve se concentrar em obter uma visão mais ampla da natureza da matéria por meio de fatos físicos etéricos.
Com isso se prepara a aquisição da consciência objetiva pertinente. A consciência objetiva emocional, na melhor das hipóteses, para selves causais, fornece conhecimento, mais do mundo emocional, e consciência objetiva mental, mais do mundo mental. Com isso, porém, você não obtém os fatos necessários para uma correta compreensão total da realidade, mas permanece ignorante no todo. A consciência mental objetiva nunca é inata na era emocional. O método de sua aquisição não é divulgado e as tentativas desajeitadas de ignorância em certas ordens secretas modernas inevitavelmente levam, se algum resultado for obtido, à catástrofe. Se os métodos de ativação não permanecessem esotéricos, a guerra de todos contra todos e a aniquilação total da humanidade seriam inevitáveis. A nobreza da boa intenção certamente não é suficiente, sendo apenas a máscara do auto-engano eterno. O self como personalidade egoísta. Apenas a consciência essencial impede o abuso. De qualquer tipo, as escolas secretas de yoga indianas com seus métodos de objetivação transmitidos por milhares de anos são bem-sucedidas, mas com objetividade físico-etérica e emocional, e então as condições fisiológicas herdadas por gerações são um pré-requisito. Avatar, encarnação divina, é um título com o qual os indianos são generosos, como Mahatma, grande espírito. Existem 5 tipos de avatares, segundo ou terceiro self perfeito e selves do primeiro, mundos 43, 44, segundo, 36, 42, e terceiro, 29 e 35, reinos divinos. Avatares dos 2 tipos superiores não podem encarnar em organismos, uma vez que os últimos não podem sustentar as vibrações diretas e formidáveis. Via de regra, esses 2 tipos não envolvem mundos inferiores ao essencial, 46. Eles são chamados quando a equipe de trabalhadores existente é insuficiente para mudanças iminentes. A tarefa dos avatares inferiores é impedir que a humanidade se desvie e despertar novos impulsos essenciais, 46. Há boas razões para chamar a atenção para o mal praticado com os chamados registros akáshicos. Todos os mundos têm suas memórias coletivas. Tudo o que aconteceu nos diferentes mundos é preservado na consciência passiva e reflexiva da matéria involutiva desses mundos. No que diz respeito às memórias coletivas do mundo emocional, porém, não há possibilidade de diferenciar corretamente entre realidade subjetiva e objetiva para outros que não tenham adquirido a consciência na memória atômica desse mundo. A humanidade está no estágio emocional, e a atividade dinâmica dos invólucros emocionais de todos faz com que a matéria involutiva de todo o mundo emocional se assemelhe a um gigantesco caldeirão fervente onde a matéria molecular está sendo constantemente reformada. Somente o que é repetido continuamente na consciência de massa humana torna-se suficientemente permanente para ser percebido como uma realidade material duradoura, representando o passado em formas emocionais concretas. Apenas um self essencial, 46 self, pode decidir o que em tudo isso é ou foi realidade objetiva, comparando as memórias moleculares do mundo emocional com a memória atômica desse mundo. As ideias básicas do esoterismo estão em total concordância com a visão de mundo científica. Todos os processos obedecem às leis eternas e imutáveis da matéria. Sem eles, o cosmos e o desenvolvimento seriam impossíveis. As leis são a condição do conhecimento, são o que perdura em todo o conhecimento. O desenvolvimento é um processo condicionado pela natureza. O indivíduo pode acelerá-lo por si mesmo aplicando as leis racionalmente, pela higiene, dieta, emoções nobres, pensamentos nobres, adquirindo qualidades nobres. Tentativas de desenvolvimento de casa de força artificial, como por exemplo os esforços de faquires indianos e outros, chegam a caminhos indiretos com atrasos. A capacidade dos invólucros de vibrar em tipos moleculares cada vez mais elevados aumenta automaticamente ao viver naturalmente. Os resultados inevitavelmente aparecerão no devido tempo. De acordo com os esotéricos, 25% de todas as doenças dependem de mentalidade mal direcionada, 50% de emocionalidade mal direcionada e apenas 25% de condições físicas. O esoterismo nos dá uma base de realidade, possibilita que desenvolvamos nosso senso de realidade, mostra-nos o caminho que se estende diante de nós, liberta-nos de ficções e ilusões. O valor disso por si só não pode ser superestimado. O texto acima constitui o ensaio A Visão Esotérica do Mundo Vil de Henri T. Lawrence. O ensaio é a segunda seção do livro A Pedra Filosofal de Henri T. Lawrence. O texto é uma tradução do sueco para o inglês por Lars Adelsköp. A tradução original, feita em 1985, foi revisado por Lars Adelsköp em 2017. O presente texto é o revisado.
Copyright 1985 e 2017 pela Henry T. Lawrence Publishing Foundation. Todos os direitos reservados. Últimas correções inseridas em 25 de março de 2020. Fim do volume 2.